Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Global Azure e hoje nós vamos falar sobre como a arquitetura orientada a evento pode acelerar aí o tempo de entrega para o mercado da sua empresa, né? E afinal de contas, vamos tentar entender o que é esse tal de Event Driven Architecture, né? Bom, deixa eu apresentar para vocês, afinal de contas, quem sou eu. Bom, meu nome é Lucas Macena, eu sou um Fractional CTO, um Cloud Solutions Architect, tenho 20 anos de experiência na área de TI, adoro andar de kart, construí meu próprio motorhome. Aliás, meu motorhome está à venda, se alguém aí se interessar por motorhome, estou vendendo o meu. Eu sou o pai do Pedro, tá? Quer se conectar comigo? Se ficou interessado, escaneia aí o QR Code que a gente consegue falar mais. Bom, afinal de contas, o que são... O que a gente está falando de Event Driven, né? Para a gente entender isso, eu preciso mencionar que as integrações não são mais sobre conectar sistemas, né? Mas sobre orquestrar experiências. As empresas, elas estão cada vez mais precisando entregar experiências em tempo real, reagir aos acontecimentos de negócio em tempo real, né? Tomar decisões em tempo real. E com o advento da AI, que eu vou citar mais para frente também, isso acaba se tornando muito crítico, né, nos dias atuais. Então, a gente precisa falar do que é transformação digital. Por que eu estou falando disso? Porque muito antes da gente falar de arquitetura orientada a evento, falar de microserviços, a gente falar de qualquer coisa nesse sentido, a gente precisa falar de cultura, né? Então, antes da tecnologia vem a cultura. Uma empresa ela só vai conseguir passar efetivamente pelo processo de transformação digital a partir do momento em que ela tiver um plano de evolução claro. A partir do momento em que ela tiver ali elementos que todos tenham ciência de qual a direção que a empresa está seguindo, né? Para que em cima disso a gente consiga criar uma cultura de inovação. O que é uma cultura de inovação? É permitir que times, áreas consigam inovar, consigam criar projetos, criar soluções que eventualmente vão falhar, né? De forma mais rápida, de forma mais assertiva e mais barata. Então, numa cultura de inovação, uma área vai ter a possibilidade de, por exemplo, sei lá, eu quero comprar, eu tenho uma hipótese aqui que se eu comprar uma linha, um caixa de um supermercado para atender exclusivamente a minha startup de entrega, a gente vai conseguir entregar mais rápido. Essa é uma hipótese que precisa ser validada. Então ele vai inovar, ele vai lá no mercado, vai negociar, vai comprar um caixa para poder testar aquela hipótese de que se ele tiver um caixa próprio, ele consegue entregar mais rápido, né? E aí, isso inevitavelmente vai bater em investimento em tecnologia. Uma cultura de transformação digital, a transformação digital em si, ela requer investimento em tecnologia. Porque nós vamos mudar os processos da empresa, eles vão ser digitalizados, né? E aí a gente vai precisar treinar e empoderar as pessoas. O que é treinar as pessoas? Afinal de contas, ela está usando hoje uma prancheta com papel, ou ela tem um processo que usa um sistema que é arcaico, ou um produto que é arcaico, e a gente precisa modernizar. Vai requerer treinar essas pessoas e empoderá-las. Quando eu digo empoderar as pessoas, é dar para ela mais poder de usar a criatividade e o poder humano ao invés de ficar naquela tarefa repetitiva que a gente conhece no dia a dia, né? Afinal de contas, a tecnologia vai vir para digitalizar esse processo repetitivo, liberando esse recurso, liberando essa pessoa para que ela possa de fato exercer mais criatividade, mais trabalho humano, né? E tudo isso só vai ser possível se a gente tiver uma liderança comprometida, uma liderança que compra esse plano, compra essa estrutura de evolução que está sendo montada e que treina e guia e é exemplo para essas pessoas, né? Agora, nada disso, absolutamente nada disso vai funcionar se nós não tivermos condições de monitorar e medir a evolução dessas mudanças que nós estamos fazendo, né? Quem não mede não gerencia, não é verdade? Então a gente precisa de ferramentas e de meios para monitorar tudo o que está acontecendo dentro da empresa, no atual processo, no processo que eventualmente vai ser modernizado, né? Isso faz parte do processo de transformação digital, tá? E aí a gente vai
encaixar, a gente vai encontrar um outro problema. Como é que a gente alcança essa tal transformação digital em times, em grandes times, né? E com escala. Imagina, você tem uma empresa com várias áreas, várias business units, e a gente precisa aplicar isso na empresa inteira, em várias áreas da empresa. Então, para que isso seja possível, existe uma técnica, aliás, existem várias técnicas que permitem que a gente passe por esse processo, e uma delas é o Event Storming, né? Que é uma técnica para a gente descobrir, definir, documentar processos, ações e eventos. Esses três elementos, processos, ações e eventos, é que vão nos ajudar a entender como que a empresa funciona, como cada área da empresa está funcionando e como é que nós vamos nos comunicar internamente. Mas esquece tecnologia. Isso aqui é sobre negócio. Como que o negócio funciona. Isso aqui é uma técnica colaborativa, onde nós vamos trazer para a mesa as pessoas chaves do negócio, a maioria delas, se possível todas elas, né, para que elas digam o que é que acontece dentro da área delas, quais eventos são importantes dentro da área dela. Por exemplo, eventualmente o caixa vai virar para você e vai falar, para mim é um problema quando a gaveta não abre. Então, gaveta não abriu. Ele vai botar um evento aqui. Ninguém nunca pensou que isso é um problema. Agora alguém está sinalizando, né? Alguém pode falar assim, bom, nós temos muito problema quando um motoboy cai, ou quando o motoboy sofre um acidente, porque nós temos que iniciar o processo de produção de uma nova pizza, nós temos que cancelar o pedido do cliente no aplicativo, então a gente tem que avisar o cliente que a pizza sofreu um acidente, ou o motoboy sofreu um acidente e vai ser reposto, enfim. Tudo isso parte de eventos de negócio que essas pessoas chaves vão trazer e colocar na mesa. E aí, essa técnica vai nos ajudar a encontrar os domínios do negócio que agrupam esses eventos, essas ações e esses processos. Então, se vocês observarem, nós temos aqui pedido adicionado ao carrinho, né, inventário que foi conferido, pagamento que foi processado, vários elementos de negócio. E não estamos falando de tecnologia. Não me interessa onde que o pagamento foi processado, não me interessa onde que o item foi adicionado, qual o sistema de carrinho que ele foi adicionado. Me interessa, enquanto negócio, saber que isto aconteceu. Tá? Então o Event Storming ele é uma ferramenta de negócio que ajuda o negócio, os arquitetos, os desenvolvedores e os analistas a entenderem todo o processo da empresa. E, consequentemente, toda a liderança vai entender como a empresa funciona. E daqui vão surgir várias ideias de melhoria para digitalizar processo, para melhorar processo, para alterar processo, tá bom? E isso aqui vai fazer conexão direta com arquitetura orientada a evento, né? E o que é essa tal Event Driven Architecture? Bom, pensa comigo. A gente está aqui num escritório aberto, não tem parede. Alguém abriu a porta e gritou assim para a empresa inteira ouvir, ó, um novo usuário se cadastrou. Possivelmente o marketing vai se interessar e vai falar assim, interessante. Se alguém se cadastrou, eu preciso mandar um e-mail. O time comercial provavelmente vai ouvir isso e vai falar assim, então eu preciso planejar um próximo upsell, preciso mandar algum brinde para o cliente, eu preciso fazer alguma coisa. O TI provavelmente vai encomendar computador para essa pessoa, vai providenciar credencial de acesso, crachá para ele acessar o prédio, qualquer coisa que o valha. E outras áreas provavelmente não vão se interessar por esse evento. Tá? Mas, veja, a comunicação já aconteceu. Alguém entrou no escritório, gritou que um novo usuário se cadastrou e ações foram realizadas a partir daquele evento. Tá? Traduzindo isso para uma linguagem mais técnica, como é que isso aqui funciona? Imagina então que o sistema A publicou um evento para o Event Broker, que pode ser um Azure Service Bus, pode ser um Kafka, pode ser um Event Grid. Tá? Ele publicou um evento. E a partir desse Event Broker, os interessados, os subscribers, vão receber uma cópia dessa mensagem. Né? Pensa que a gente tem assinantes num jornal. Então esse evento é como se fosse um jornal e os sistemas assinam uma cópia desse jornal e recebem agora essa mensagem. E aí,
cada um toma a decisão que lhe convém, que é do seu contexto, e vai fazer o que precisa ser feito com aquela informação. A grosso modo, assim, numa visão muito de alto nível, isso aqui é arquitetura orientada a evento. E aí tem muita coisa aqui por trás de complexidade que a gente vai falar ao longo dessa apresentação. Mas um exemplo é esse tipo de arquitetura. Observa, aqui nós temos vários produtores que a gente pode considerar sistemas, vários sistemas, produzindo eventos que lhe competem, né? Imagina, o sistema de cadastro de pessoas ele é responsável por emitir eventos exclusivamente de cadastro. Enquanto que um produtor ele é responsável por publicar eventos exclusivamente de pagamento. Né? Ele é o sistema de pagamento. Tá? Então, cada domínio, cada sistema ou cada aplicação é responsável por publicar aquilo que compete no seu nicho de negócio, na sua área de negócio. Mas a gente passa a ter um catálogo de eventos na corporação inteira, onde várias empresas, várias áreas, vários parceiros, vários sistemas vão se interessar por aquele evento e vão consumi-lo, vão receber uma cópia daquele evento para então tomar uma decisão do que fazer a partir dele. Né? É o que a gente tem aqui. Então a gente tem um produtor publicando no stream que estimula um consumidor que vai fazer alguma coisa e provavelmente vai publicar um outro evento no outro stream. Né? Para que isso aqui funcione, existem várias dicas aqui importantes. Então, por exemplo, os eventos eles precisam ser sempre orientados a negócio. Esquece tecnologia em arquitetura orientada a evento. Tá? É orientado a negócio. Qual é o evento de negócio que é importante e precisa ser publicado? E esse evento ele tem que ser nomeado sempre no passado, porque o evento ele representa a completude, representa a conclusão de alguma operação que já aconteceu. Por exemplo, já registrei um usuário, então está aqui, ó, usuário registrado. Já processei um pagamento, pagamento processado, pagamento negado. Tá? Então o evento ele é sempre no passado. E ele precisa ser desassociado. O que é desassociado? Eu não posso produzir um evento pensando em quem vai consumir. Pensa, eu não escrevo um jornal pensando que Maria ou João vão ler o jornal. Eu escrevo um jornal pensando que Maria e João poderão ler o jornal. É diferente. Eu não estou escrevendo para o João, eu não estou escrevendo para Maria. Ou não deveria. Então, desassociar os eventos é muito importante, porque senão você causa acoplamento. Se eu produzo um evento que o fulaninho do outro lado está esperando receber, eu estou me casando com ele, porque eu agora me comunico com ele com um protocolo, um padrão, um payload que está definido, tem um contrato estabelecido. E aí, eu não posso me desassociar. Se eu for mudar, eu preciso comunicar. E aí a gente começa a ter problema. Tá? Consequentemente, a gente precisa pensar em escala. Porque o evento ele vai ser publicado numa fila, num tópico, inicialmente sem ninguém receber. Mas, posteriormente, essa mensagem vai chegar para N sistemas. Né? E eu terei N sistemas voltando até a minha API, voltando até o meu sistema, para consultar informações adicionais. Então, precisa pensar em escalabilidade. E, consequentemente, como tudo numa arquitetura distribuída, como tudo numa arquitetura de microserviços, nós precisamos pensar em resiliência. Se acontece uma falha no envio da mensagem para o broker, se acontece uma falha no recebimento da mensagem lá pelo consumer, se o consumer está desativado, se cai o broker, o publisher, o que acontece? Se cai o broker. Tá? Então, precisamos considerar resiliência nesse modelo de arquitetura, o que é um ponto muito bom quando bem implementado. Tá? E numa outra mão, nós temos os antipadrões. Né? Jamais, em hipótese alguma, crie eventos dependentes. Não crie um evento que espera que outro evento aconteça. Não faça isso. Você vai causar acoplamento. Da mesma forma que não se deve criar eventos sequenciais. O que são eventos sequenciais? A gente não tem que criar um evento com uma parte da mensagem 0, mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3. Cara, não faz isso. Tá? Se a mensagem não cabe no payload que você está mandando, tem alguma coisa errada. Né? Porque isso vai
contra outros itens que eu vou citar aqui. Da mesma forma, não emita eventos com expectativa. Você não sabe quem vai receber esse evento. E você não sabe se quem receber vai te dar uma resposta. Então nunca crie um evento esperando que alguma coisa aconteça. Tá? O evento ele precisa ser disparado, fire and forget. Manda e acabou. Da mesma forma que a gente não pode ter evento genérico. Eu não posso ter um evento usuário. E aí dentro do evento eu vou descobrir se ele foi criado, atualizado, removido. Então não cria evento genérico. Cada ação tem que gerar um evento exclusivo, nomeado no passado. E esse item aqui é muito grave, leak events. Eu vejo muita gente, tá, criando sistemas orientados a evento, ou distribuído, e vai lá e pega a entidade inteira, vou falar de leak events e eventos baseados em entidades, aí pega a entidade inteira e soca no payload. Aí vai o usuário com e-mail, com endereço, com senha, com chave de criptografia. Não faz isso. Cuidado com leak events, tá? Eventos que vazam informação, porque, de novo, você não sabe quem vai consumir esse evento na outra ponta. Eventualmente tem um parceiro da empresa ouvindo esses eventos. Eventualmente, esses eventos vão bater num sistema de monitoria que terceiros vão ter acesso. Então, não passe informações sensíveis em eventos, tá? Consequentemente, nunca faça baseado em entidades, tá bom? Também não faça eventos como comando e como chamada de método. Há muito tempo atrás, o pessoal do Complus aí vai lembrar disso, e estou entregando a minha idade. A gente mandava a mensagem no MessageMQ ou em alguns outros sistemas de mensageria para chamar um método do Complus, para disparar uma função dentro do Complus ou dentro de um outro sistema. E esse sistema devolvia uma mensagem associada para a gente poder pegar o resultado. Em nossas bolinhas, não recomendo que faça, porque você está causando acoplamento, está causando dependência, né? E você não sabe se você vai conseguir executar, se o sistema operacional vai ter um update amanhã e você não vai conseguir executar esse método, então não recomendo. O evento, de novo, precisa representar a completude de uma operação, sem saber quem vai ouvir e sem saber se isso vai ter uma resposta. Combinado? Legal. Para a gente fazer tudo isso funcionar, a gente tem o Azure Integration Service. Dentro do Azure existem várias ferramentas. Eu gosto de falar que o Azure é uma caixinha de ferramentas, em que a gente pode escolher qual ferramenta vai usar em qual cenário. Então nós temos várias caixinhas, vários resources aqui para fazer integração de maneira mais prática. O Logic Apps, que é low code, então você vai conseguir criar workflows ali que definem o seu processo, a sua integração. Você tem o API Management, que vai ser a sua camada de entrada das APIs, a comunicação com o mundo externo, a parte de segurança, a autenticação, throttling, etc. Então tudo que bate em API deveria passar pelo API Management. Tá? Azure Functions. Azure Functions é muito sensacional. O exemplo que eu vou mostrar aqui é com Azure Functions. Recomendo muito que use, mas existem várias boas práticas para se usar da maneira correta. Do contrário, você vai criar um monstro. Mas é muito fácil e é muito barato de usar. EventGrid e Service Bus são dois brokers de mensageria. Tá? Eles têm pequenas diferenças entre eles, mas funcionam de forma muito similar. O Service Bus tem um custo muito baixo, então você consegue ter um sistema de mensageria ali na faixa de $10 por mês. Dependendo do que você vai fazer, até menos se você conseguir usar a camada Basic. Então é bem barato de usar. E você tem o Data Factory para você manipular dado, para você manipular informação em volume, pegar de um SQL, migrar para o outro, rodar ETL e por aí vai. Então dentro do Azure existem os Integration Services, que é esse conjunto, e não limitado a só esses recursos, mas é esse conjunto de ferramentas que a gente pode usar para criar, né, integrações dentro do Azure de maneira mais prática. Mas vamos falar de Service Bus e Azure Functions? Vamos fazer uma demo aqui rapidinha. Olha que legal. Bom, eu tenho aqui um sistema Salesforce, tá? Ele vai mandar um evento. Então alguém entrou no Salesforce, cadastrou uma informação, nesse caso um usuário ou um cliente. Isso bateu num sistema de ingestão,
que a gente tem internamente e foi publicado no Service Bus, num tópico, o evento usuário criado. Tá? E aí, como eu citei lá atrás, o usuário criado automaticamente dispara um e-mail de boas-vindas para o cliente. Então eu tenho uma function com uma única responsabilidade, tá? Que é enviar e-mail de boas-vindas. Ela pega esse evento e envia o e-mail para o SendGrid. Tá? Só isso. Isso aqui é o básico do básico do básico de uma arquitetura orientada a evento. Aí você vai falar assim, tá, mas isso aí é muito simplório, né? Tem que fazer um negócio mais rebuscado. Eu concordo. Então, imagina agora que nós precisamos adicionar uma nova feature nessa integração. Então, eu vou aqui criar um usuário na minha plataforma de SaaS, no meu outro sistema, quando o usuário for criado. Então, o evento usuário criado vai disparar uma outra function em paralelo, né, que vai criar esse usuário no meu SaaS. Pô, legal. Então a gente já tem uma vantagem aqui. Esse evento, usuário criado, permite que a gente dispare várias functions em paralelo. Então a gente consegue ter aí uma aceleração muito grande, né, nas integrações, deixando elas muito próximas do tempo real. Aí você vai falar assim para mim, pô, Lucas, mas agora eu preciso pegar o ID desse SaaS e atualizar lá no Salesforce, né? Mas você acabou de falar para mim que a função só pode ter uma responsabilidade. Afinal de contas, ela é uma função. Então ela só pode ter uma responsabilidade. Perfeito. Então, já que eu criei um usuário no SaaS, eu vou disparar um evento representando a completude dessa operação. E eu vou chamar de SaaS User Created. Ó, um usuário do SaaS foi criado. Tá? O usuário do SaaS foi criado, então dispara uma outra função com uma responsabilidade única e essa outra função vai fazer update lá no meu Salesforce de novo. Então, a gente... cadê? Vai pegar lá a função e ela vai dar update aqui no Salesforce. Tá? Cada função tem uma única responsabilidade. Tá bom? Ela recebe um evento, trata e devolve em forma de evento, se necessário. Legal? Num cenário mais complexo, por exemplo, eu tenho aqui um meu SaaS externo, um parceiro, qualquer coisa que o valha, né? Esse parceiro, ele está, então, enviando para a gente um payload que vai bater no API Management. Tá? Esse API Management vai disparar uma função que tem o papel de traduzir o payload para evento. Então, referral received. Então, quando um referral foi recebido, ele produz o evento, né? Indicação recebida, que vai disparar uma função, criar indicação no Salesforce. E isso volta lá para o meu Salesforce através da internet ou através da rede privada. Legal? Então, esse é o modelo de uma arquitetura orientada a evento, né? Que facilita muito a nossa vida quando a gente fala de orientação a evento, funções, service bus, tá? É isso aí. Mas assim, como é que essa arquitetura orientada a evento vai acelerar a minha entrega para o mercado, né? Pois é. Eu vou falar aqui de velho mundo e novo mundo, né? Cara, no velho mundo, que é como a gente trabalha majoritariamente, ou nós temos um monolito que faz um monte de coisa, ou a gente tem um workflow dentro de uma plataforma que quando quebra um monte de coisa junto. Quando você vai fazer deploy, tem que fazer deploy de tudo junto, né? Então você precisa esperar toda uma cadeia de coisas acontecerem para fazer um novo deploy. Demora para semanas para você adicionar uma nova integração, porque sempre que você vai testar, você tem que testar tudo. Um time bloqueia o outro. Esse é o velho mundo. Isso é complicadíssimo e todo mundo sofre com isso quando tem essas famosas ferramentas de workflow que tem por aí. Quando a gente passa para orientação a evento, mudar um serviço não necessariamente causa prejuízo. Porque se aquele serviço quebra, o restante da empresa continua operando, né? Então, quando um serviço muda,
automaticamente ele notifica muitos sistemas. Se eu faço um update num serviço, automaticamente todos os sistemas recebem aquele update através de evento. Se eles agora estão desacoplados, se eles são independentes, o deploy passa a ser independente. Eu posso publicar minhas funções, eu posso publicar as minhas coisas, independente do time do coleguinha que está atrasado porque eles pegaram bug, porque alguém ficou de férias e por aí vai, né? E o legal é que numa arquitetura orientada a evento, toda a arquitetura, todas as soluções, elas reagem, elas trabalham conforme as coisas acontecem, tá? Então é muito mais fácil de fazer acontecer. E a gente consegue assinar os eventos existentes, eu coloquei horas aqui, mas é até um erro, a gente consegue assinar os eventos existentes em alguns segundos. Tá? Eu posso simplesmente entrar no portal e falar assim, agora eu quero receber evento usuário cadastrado. E estou recebendo aquele evento e acabou. E ninguém vai saber que eu me inscrevi naquele evento, né? A depender de como todo o catálogo de evento está configurado. Se eu preciso de uma granularidade maior, eu posso ter um fluxo de autorização, né? Para aprovar ou não alguém a se inscrever no meu feed de evento. Mas de modo geral, ninguém mais precisa ficar pedindo bênção, né? E com isso, os times evoluem em paralelo. Cada time vai publicar o seu conjunto de serviços ou de produtos conforme o seu tempo, sem ficar dependendo um do outro. E aí a gente consegue ver isso numa linha do tempo, né? Então eu tenho duas linhas aqui. Atualmente, a gente tem um tempo absurdo de alguém coordenando a entrega, a atualização, conferindo se com QA, se o negócio funcionou em todos os sistemas, se bateu no sistema A, B e C, se o sistema lá do outro lado recebeu definitivamente aquela integração, né? Quando a gente olha para uma arquitetura orientada a evento, tudo isso diminui consideravelmente. O que é o time to market, né? É quanto tempo você leva desenvolvendo, realizando a integração, coordenando essa operação e todo o risco e todo o tempo do deploy. Porque chega no final do atualmente aqui e você vai fazer deploy da sua solução, cara, você está agarrado com um monte de time. Porque se você mexe num troço, você precisa confirmar com o time A, B e C se não quebrou o deles. Ou então o time o time A mexe alguma coisa que quebra o seu. Então todo esse acoplamento vai gerando um problema gigantesco nessas ferramentas centralizadas de workflow, né? E a arquitetura orientada a evento diminui isso, porque diminui o acoplamento, porque diminui essa necessidade de coordenação, tá? Então, acelera o seu time to market, faz com que a sua empresa consiga entregar features muito mais rápido e, consequentemente, muito mais baratas, tá? Então, num cenário real, quando a gente vai adicionar uma nova funcionalidade, uma nova capacidade numa arquitetura orientada a evento, por exemplo, né? Eu tenho aqui agora um serviço de detecção de fraude. E esse sistema está rodando, não importa como, é uma caixinha preta dentro da empresa, mas ele publicou o evento falando a fraude detectada. Aí o sistema de comunicação, de marketing, de mídia, ou de e-mail, vai mandar uma notificação para o cliente. O sistema de pagamento vai efetivar o bloqueio daquela conta, para que essa conta não pague mais. Ou então o sistema de cadastro vai realizar o bloqueio do usuário, vai acionar o sistema de auditoria para confirmar o que está acontecendo. Então esses sistemas todos periféricos, eles assinam de forma independente o evento fraude detectada. E aí com isso a gente reduz o tempo de entrega para uma fração do que a gente tem hoje. Sem arquitetura e evento, os times levam de 6 a 8 semanas para entregar novas features, para realizar novas integrações, porque tem que coordenar com muito time, tem que testar uma cadeia completa. Aqui não. Aqui, o time fez a implementação dele, testou, ele publica. Porque ele sabe que ele não vai quebrar se ele estiver seguindo todos os padrões. Ele tem um padrão de versionamento de mensagem, então ele não vai quebrar quem está consumindo a mensagem antiga. E por aí vai. E aí você reduz de 6 a 8 semanas para 3 a 5 dias o tempo de entrega de novas funcionalidades. Isso é acelerar o time to market. Isso aqui é um ganho significativo e expressivo para a companhia, né? E aí, para pensar comigo. Se o evento já existia e você precisa agora criar um sistema de auditoria,
você só adicionou um assinante. Vamos pensar agora. Agora eu tenho aqui um sistema de antifraude que quando a fraude é detectada, ele vai fazer uma conciliação bancária. Tudo bem, se o evento já existe, a gente só assina e agora começa a calcular a conciliação bancária. Tá? Então acelera muito. E isso vai trazer um benefício muito legal ao longo do prazo. Ao longo do tempo, né? E dar autonomia para o time, para esse time aí, ó, publicar as coisas de forma independente, automaticamente aumenta a velocidade de entrega. Porque se o meu time consegue publicar as coisas com padrão, com qualidade, e ele não está acoplado com o time de ninguém, automaticamente eu entrego mais rápido. Eu faço rollout das minhas features de forma mais rápida, né? E os outros times que estão precisando criar novas funcionalidades, eles podem olhar para o catálogo de evento da empresa e escolher aonde interessa. Fala assim, eu preciso saber quando uma fraude foi detectada. Eu preciso saber quando um usuário foi bloqueado. Ele vai lá, assina aquele evento e ele passa a implementar as funcionalidades que ele precisa, independente de quem produz o evento, independente de qualquer coisa. Tá? Então acelera muito. A autonomia acelera muito a entrega. Porque quando os times param de esperar uns pelos outros, né, de fato a organização acelera. Né? Tudo isso requer padrão de arquitetura de código, de engenharia de software, né? Padrão de evento para documentar, para criar API. Algumas APIs ou alguns eventos não podem ser assinados por todos, então tem que ter uma governança em cima disso para definir quem eu permito ou não permito assinar certos eventos. Mas tudo isso tem padrões bem definidos para isso. E ao longo aí do vídeo eu vou tentar falar de alguns deles, né? E aí também a gente vai falar, como a gente está separando as coisas e a gente está dando independência para os times, isso vai bater num outro problema, que é resiliência. Tá? A resiliência, ela é uma feature de velocidade. Ela existe para aumentar a velocidade, porque a falha vai acontecer. Tá? Muita gente negligencia as falhas, porque estou no cloud não falha, cloud falha, sistema falha, rede falha, né? Bomba cai no data center, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Então a falha ela vai acontecer e você tem que estar preparado, né? Vou pegar um exemplo aqui, deixa eu tentar dar um zoom. Nesse caso, olha só, em algum momento ali, vou falar que foi às 11 horas, beleza? Às 11 horas uma falha foi detectada. Numa arquitetura sem orientação a evento, os serviços todos param juntos, porque eles são acoplados. Ou porque isso aqui está mal desenhado, ou porque é um monolito, mas a falha vai acontecer e todos vão parar juntos. E aí você começa a ter um bloqueio em cascata, né, a partir dali, que os sistemas todos vão ficar presos, esperando alguém corrigir, alguém resolver, porque eles estão muito acoplados. Quando a gente fala de orientação a evento, olha como é que a coisa muda de figura. Né? No mesmo horário, teve uma falha, um serviço foi impactado, tá? Um broker foi impactado, um producer foi impactado, um sistema está impactado. Consequentemente, ele falhou, então ele não está enviando mensagem, ele vai entrar em modo de recuperação. Porém, os consumidores, o próprio broker, eles continuam operando normalmente. Porque aquela falha aconteceu num sistema específico que está desacoplado de todo mundo. Com isso, as mensagens elas vão ficar acumulando na fila, né? Se for o caso de um consumidor, a depender de como o produtor está falhando, isso vai acumular na fila. E depois, quando esse serviço se recuperar, os eventos que foram represados ali na fila começam a ser consumidos automaticamente pelos consumidores. Né? A grosso modo, eu falo que quando há uma falha na arquitetura de evento, é como se o caminhão de entrega do jornal tivesse ficado sem diesel. Tá? O jornal continua sendo produzido. Tá tudo acumulado dentro do caminhão, e aí quando completarem o tanque, esse caminhão vai sair para fazer a entrega e vai começar a disparar os eventos. Tá bom?
Então isso aqui traz uma resiliência muito grande para a solução, tá? De modo geral. E aí vamos falar de juros compostos? Olha que legal isso aqui. Quando a gente começa a implementar uma arquitetura orientada a evento, a gente tem um problema. O custo inicial ali, o esforço inicial, ele é maior, porque a gente tem que definir padrão, tem que definir arquitetura de software, temos que definir como as coisas vão funcionar, onde é que vai ficar o catálogo de evento. Tem uma série de coisas que precisam ser definidas, né, no começo desse desenvolvimento. Porém, com o passar do tempo, esse esforço ele vai reduzindo significativamente. Enquanto que no velho mundo, na arquitetura sem orientação a evento, o esforço ele é constante para fazer qualquer mudança. Porque você tem que entrar lá no workflow, alterar o workflow, chamar todos os times, conversar com todos os times, se certificar que está tudo atualizado, aquele mesmo processo doloroso de rollback, de deploy, etc. Esse esforço ele é perene. Mas aqui, quanto mais a gente implementa, né, uma arquitetura orientada a evento, quanto mais passa o tempo, né, mais juros isso rende. Porque cada evento publicado hoje é uma integração gratuita amanhã. Então, se amanhã a empresa quiser adotar um novo sistema, ou a área de inovação quiser criar alguma coisa nova, basta eles assinarem um evento que já foi criado no passado, sem que precise envolver times, etc, etc. Tá? Então, a arquitetura orientada a evento, ela rende juros compostos. Tá? E a gente mede isso, né, como eu falei lá no começo, cara, as métricas são muito importantes para o negócio. Né? Cara, quanto é que custa em termos de tempo, de capital, o lead time para mudança? Né? Assim, quanto a gente gasta para fazer uma mudança chegar em produção? Né? Do commit do código até a produção. Cara, comitou o código, tem que promover para dev, tem que promover para QA, tem que esperar o time de QA testar, o time de integração testar, tem que esperar 222 pessoas darem bênção para ir o negócio para a produção. Quando a gente fala de arquitetura orientada a evento, cara, a gente reduz de 40 a 70, eu diria até mais do que isso. Tá? A gente mede frequência de deploy, tempo médio de recuperação. Falhou. Cara, falhou. Quanto tempo leva para a sua solução atual se recuperar e quanto tempo leva para uma solução orientada a evento se recuperar? Cara, é coisa de segundos. Segundos. Né? Quanto custa uma integração por feature? Tá? Quando a gente vai falando de nova integração, cara, o que a gente vai medir? Quantas horas a engenharia leva para fazer uma integração nova com o sistema? Lá na arquitetura orientada a evento, é muito simples. Numa arquitetura de software bem desenhada, basta a gente conectar uma nova função lá, reutilizar um evento que já existe, cara, papo de algumas horas, você tem uma integração nova no ar. Né? E você, consequentemente, não vai ficar bloqueado. Você vai ter aí uma outra métrica aqui, que é bem legal de medir, né? Que é o tempo de espera entre times. Se um time não bloqueia mais o outro, porque eles agora são independentes, então é próximo de zero o bloqueio entre times, né? O tempo de espera entre times. Então, cara, tem muita vantagem em adotar orientação a evento. Né? E aí a gente começa a falar de negócio. Não tem como não falar de negócio quando a gente fala de orientação a evento. Tá? A gente começa a entregar mais valor para o negócio. Entregando mais valor para o negócio, a gente está entregando um valor maior para o mercado. A gente faz com que a empresa consiga entregar mais features mais rápido. Né? A gente diminui o tempo de latência para o usuário. Porque, vou até citar um caso aqui legal que a gente fez, uma rede de hospitais, eles adotaram como forma de teste umas câmeras na recepção. Tá? Então, ele estava ali com AI, lendo o rosto das pessoas que chegavam, e ele emitia um evento, rosto detectado. Beleza. Aí batia no cadastro, achava quem era o possível paciente e lançava. Aí eu tinha uma integração, que abria o sistema da recepcionista e falava assim, ó, esse possivelmente é o Lucas. Então, quando você chegava na recepção,
a recepcionista já falava assim, seja bem-vindo, seu Lucas. Como é que você já sabe quem sou eu, né? Porque a câmera estava ali monitorando. Foi um cenário de teste, de AI, de monitoria, de integração com o sistema ali desktop que opera o hospital em questão, mas é só um exemplo de como essa arquitetura orientada a evento pode fazer com que o negócio mude o comportamento, como a gente entrega mais valor para o negócio, né? É, E aí a gente começa a ter também outros valores aqui que são mais relacionados à tecnologia, como por exemplo, cara, quando falha uma integração hoje no seu workflow, como é que você faz? Né, tem muitos workflows aí que vão enviar o dado duplicado, triplicado, a depender de quantas vezes isso vai ocorrer. Numa orientação a evento, você não necessariamente vai fazer o replay desse evento para todas as integrações ou para todos os sistemas que recebem aquela informação, porque eu sei que falhou na integração com o sistema A. Então eu posso ir lá e dar replay naquele evento, naquele ponto em específico, né? Então tem uma série de benefícios aí para entregar mais valor para o negócio, tá? E aí eu vou começar a deixar uma provocação aqui, algumas perguntas importantes para vocês. Qual é a integração ponto a ponto que é mais dolorosa para você hoje na sua empresa? Talvez esse seja um candidato a ser o seu primeiro caso de orientação a evento, né? Qual time na sua empresa hoje mais bloqueia os seus releases? Isso aí é um indicativo que é uma fronteira que um evento precisa existir aí, né? Analisar como que esse bloqueio acontece, por que esse bloqueio acontece, e isso vai ajudar você a identificar como diminuir isso numa arquitetura EDA, né? E aqui a gente já começa a falar mais de negócio. Qual evento de negócio acontece diariamente e ninguém está reagindo a ele em tempo real? Eu posso dizer um aqui que eu já peguei, né? Aquele famoso batch que roda de madrugada, que integra o usuário, é um caso, né? A conciliação fiscal que acontece no final do mês. Por que a gente não pode ir conciliando ao longo do mês? Um exemplo. Eventualmente não dá, mas dá para fazer semanal, né? Dá para fazer quando certa coisa acontece. O que acontece quando um motoboy sofre um acidente? Como é que a gente descobre que o motoboy sofreu um acidente, por exemplo, para poder comunicar ao cliente que a pizza dele vai atrasar, ou que eu vou ter que mandar uma nova pizza, e por aí vai. Ou até, eventualmente, acionar a ambulância para acudir o motoboy, tá? Então são perguntas provocativas aqui para vocês olharem aí para dentro de casa e eventualmente achar um candidato a virar o caso de teste aí, né, o MVP de vocês para essa migração arquitetural, né? Porque assim, você não adota esse tipo de arquitetura, tá? Depois você vai parar de tolerar o custo de não ter. É muito doido isso. Porque a gente vive hoje com um cenário que a gente lida, que virou normalidade, ficar apagando incêndio, workflow alterando e essa dor de barriga toda. Mas, cara, depois que você começa a criar os eventos, que você começa a reagir aos eventos e começa a dar liberdade, cara, aí você vai falar assim, por que eu não fiz isso antes? Tá? Então, você só vai parar de tolerar o custo de não ter arquitetura orientada a evento. É muito doido isso. E aí, como a gente está numa era de AI, como a gente está numa era de tudo reagir em tempo real, muito rápido, esse modelo de arquitetura vai acelerar também a sua adoção. Acelera a sua adoção, né, da AI e amplia a capacidade da sua AI. Como? Olha só, eu tenho aqui um desenho de arquitetura orientada a evento. Né? Recebo ali uma informação a partir de um sistema terceiro, bate no API Management, que vai bater numa function para fazer alguma coisa, e eu vou publicar um evento no Event Hub. Tá? É isso. Do outro lado, eu tenho lá o meu Fabric. E eu posso agora conectar o meu Event Hub no Real-Time Intelligence do Fabric para enviar informação em tempo real. Tá ali, ó. Aconteceu o evento, manda uma cópia do evento lá para o Fabric, que vai fazer toda a integração de dados, a ingestão do dado, o tratamento,
né, filtro, transformação e todo aquele processo lá no time de análise de dados. E isso vai automaticamente alimentar a nossa AI. Se você estiver usando AI, isso vai automaticamente alimentar os seus relatórios, se você estiver usando, por exemplo, o Power BI ou outra solução de dados. Então, esse modelo de arquitetura, aliás, está do lado de lá, esse modelo de arquitetura vai te facilitar a ter dados em tempo real para o seu usuário, para o seu negócio e para a sua AI, que vai aumentar a qualidade e o tempo de decisão da sua empresa para entregar a informação cada vez mais rápido em tempo real. Tá? Então, nesse caso, os eventos eles alimentam o Real-Time Intelligence no Fabric. O Fabric alimenta modelos de AI, e você pode ter inúmeros aí dentro da sua empresa, especializados, etc., o Copilot, blá blá. A AI vai reagir a esses eventos de negócio em tempo real para refazer um cálculo, para mandar uma notificação, para fazer um diagrama, e, cara, aí a criatividade vai longe, né? E com isso, o seu negócio se torna autorregulatório. Porque, veja, eu recebo um evento em tempo real, a AI valida, checa se está tudo em dia, já emite um alerta se tiver alguma coisa errada e pronto. A empresa agora está toda autorregulada. Olha que bacana isso, tá? E tudo em tempo real. Então, é muito doido, porque a arquitetura orientada a evento não só vai acelerar o seu time to market, mas vai fazer o mercado vir até você, porque afinal de contas agora você entrega dados de forma muito mais rápida, muito mais consistente, você se conecta com os sistemas e com as empresas de forma muito mais eficiente. Então, automaticamente, outros parceiros vão procurar você para fazer negócio, porque eles vão entender que você tem uma arquitetura muito mais ágil e que também vai acelerar eles a fazer mais dinheiro. Tá? Então, é um negócio muito grande que faz com que a sua empresa mude o modus operandi e passe a ter uma rentabilidade muito melhor. Legal? Bom, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Arquitetura orientada a evento, falar um pouquinho sobre como isso pode beneficiar a sua corporação, trazer aí mais rentabilidade, diminuir o seu custo operacional e, consequentemente, né, fazer com que você entregue mais valor e mais rápido para a sua empresa. Legal? Então, eu queria agradecer a todos vocês que participaram, estão participando aqui do Global Azure. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Me deem um feedback. Nesse QR Code você vai encontrar os meus contatos, que também estão descritos aqui embaixo. E se você quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, é sempre um prazer poder ajudá-los. E contem comigo na jornada de tecnologia aí, para a gente falar de microserviço, orientação a evento, arquitetura de software de solução. Tá bom? Vejo vocês em breve. Obrigado. Tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde.